Prontinho, vamos lá. Olá, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a engenheira Manuela Carvalho. Sou engenheira civil, especialista em estruturas, né? Estou no mercado aí há mais de 15 anos. Eu e Patrícia nos conhecemos há muito tempo atrás, quando nós éramos estagiárias ainda, e não imaginávamos que os nossos caminhos iriam se cruzar novamente. E aqui estamos, né? Calculando estruturas, fazendo o que a gente gosta, e agora tentando passar também um pouquinho do nosso conhecimento. Por isso a gente resolveu fazer essa aula. Atualmente, eu tenho um escritório de cálculo estrutural, né? Também trabalho com uma parte de topografia para uma empresa na Austrália. Tenho uma filha de 4 anos e vivo na correria. Esse daí é um pouquinho do resumo de quem é a Manuela. Bom, acho que eu vou me apresentar um pouquinho também aqui, né? Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Barreto, né? Eu também sou calculista estrutural, né? Eu e Manuela, a gente começou, tem a mesma base ali praticamente. Então, a gente fez técnica em edificações no Cefet, a gente fez faculdade no Cefet. Nosso primeiro estágio foi juntas na mesma empresa também, de cálculo estrutural. Isso já tem aí mais de 15 anos, né? Então, a gente tem um tempinho aí nesse mercado. Hoje eu trabalho como em controle de qualidade de projetos estruturais da TPF Engenharia. E, além disso, também sou parceira da Manuela ali nos projetos estruturais. Nós temos agora essa parceria aí dessa parte de aprendizado, né? A gente está tentando disseminar um pouquinho isso aí. E, além disso, também sou mãe, tenho 2 filhos pequenos, um de 2, um de 5, né? Sou casada, então, assim, tenho toda uma vida aí por trás também. Mas essa parte do ensinamento ali, da gente passar um pouquinho da nossa experiência e também entender um pouquinho da experiência das outras pessoas, eu acho que vai ser que é o ponto gratificante aí da nossa nova jornada também. Espero que vocês gostem. Vamos começar? Então, e aqui, gente, não, a ideia não é ser uma palestra, né? É só a gente falar para vocês. Se vocês quiserem também participar, levanta a mão aí. Tiver alguma dúvida, algum questionamento, tiver alguma coisa para adicionar no que a gente for falando, sintam-se à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Por que a gente decidiu fazer essa aula, né? Porque o envelhecimento das construções é um problema muito grande atualmente. Por muito tempo a gente só construiu, tem um terreno, vai lá e constrói. Só que chegou um momento que as edificações estão envelhecendo. Eu e Patrícia aí temos 15 anos de mercado, então as construções que nós vimos lá no início, na época que a gente era estagiária, né, que parecem ser coisas novas, na verdade são construções de 15 anos. O que era um pouquinho velho naquela época, agora já está ficando bem velho. E essas estruturas exigem uma manutenção, né? O concreto armado pode não parecer, mas ele exige a manutenção periódica, você precisa estar ali observando o que está acontecendo para tentar entender se alguma ação precisa ser tomada ou não. Então, a gente está no momento de não só pensar na construção, né? Não adianta só a gente pensar no cálculo de estruturas novas, mas a gente também tem que olhar e cuidar das estruturas que estão aí, que estão envelhecendo. Precisamos fazer a manutenção para que elas não se tornem um grande problema nas nossas mãos no futuro. Aí trazendo aí um pouquinho, né, sobre a importância do diagnóstico correto, né? É imprescindível, né, a avaliação do estado de conservação das estruturas, né, para que, por exemplo, a gente possa identificar as manifestações patológicas, né, a partir de levantar as possíveis causas e aí sim estudar, né, a melhor metodologia de recuperação para o caso, escolhendo, né, entendendo que se será uma recuperação estrutural ou será um reforço estrutural. Isso, e esse é um ponto bem importante, a gente entender a diferença de recuperação e reforço estrutural. Quando falamos em recuperação, significa que a gente precisa trazer de volta para aquela estrutura
as características que ela tinha inicialmente quando ela foi construída, né? Quando ela foi projetada. Quando a gente fala em reforço estrutural, significa aí um aumento da capacidade de carga da estrutura, seja porque mudou o uso, por diversos motivos aí, a localização, o ambiente, mas são coisas diferentes. Isso é muito importante a gente entender. E nessa aula aqui, o nosso foco vai ser a partir de recuperação apenas. Reforço também é um tema bastante abrangente, mas a gente vai deixar para um outro momento. E aí, o objetivo dessa aula, né, é apresentar os conceitos básicos das manifestações patológicas que foram estudadas, né, no nosso estudo de caso e mostrar de forma clara, né, e também objetiva o processo de recuperação dos pilares, tirando esse bicho de 7 cabeças que é criado, né, geralmente nesse tipo de atividade estrutural, tá? Vamos para o próximo, isso. E aí, entrando um pouquinho nesse tema das manifestações patológicas nas estruturas, né? Elas nada mais são do que os sinais visíveis, né? Que indicam algum tipo de anomalia no desempenho da estrutura, né? Fazendo uma analogia ali, a quando, por exemplo, estamos doentes, né? E a gente vai ao médico, elas são os sintomas que nos levam, por exemplo, a solicitar uma avaliação clínica, né? Elas podem ser, por exemplo, fissuras, infiltrações, desplacamentos, né? Até mesmo a própria corrosão. Então, esses seriam os sintomas que a estrutura está precisando de um ponto de atenção, tá? E aí existe diversas causas, né, possíveis para o diagnóstico das manifestações, né, como, por exemplo, usando essas figuras aqui que a gente colocou, né, para mostrar para vocês. Nessa primeira foto aqui, trata-se de ela é a face inferior da laje superior de um reservatório, né? Então, na verdade, essa face é a face que está em contato com a umidade, né, com a umidade da água, com a umidade do reservatório. Então, esse tipo de manifestação, né, por exemplo, essa corrosão, ela é recorrente justamente devido a cobrimentos insuficientes ou até mesmo o contato com cloreto presente na água, né, por conta da presença de umidade também. E nessa segunda foto, né, que está do lado dela aí, né, mostra, por exemplo, uma fissura, né? Ela também é uma manifestação patológica e ela pode ter sido gerada por diversos motivos, né? Ela pode ser uma falha estrutural, por exemplo, porque tem sobrecarga demais, né? Ou a ocorrência de recalques. E aí, por consequência dessa fissura, né? Essa fissura ela abre passagem para os agentes agressivos e aí pode gerar, por exemplo, uma carbonatação, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, e, consequentemente, a corrosão de armaduras, né? Então, elas podem estar interligadas entre si, as manifestações patológicas, né? Por exemplo, nessa figura de baixo aqui, né, que ela apresenta, aparentemente seria só um problema de umidade, mas a umidade ela pode acelerar, né, o processo de carbonatação, ataque de cloretos também, e, consequentemente, gerar a corrosão de armaduras. Ou seja, elas podem estar interligadas entre si, né? Não necessariamente quando acontece uma, não pode acontecer outra, né? E aí esse pode virar um processo ali corrosivo, acelerar um processo, diminuir o outro. Isso aí é bem recorrente também, tá? Pode passar. Bom, aí a gente falando um pouco sobre a corrosão de armaduras, né? Que é a manifestação que será tratada no nosso estudo de caso. Então, ela ocorre quando o aço ele perde sua proteção natural dentro do concreto, né? Por exemplo, nessa imagem que está mostrando a barrinha ali, com os anodos, catodos, ela, nessa zona neutra que está escrito ali, o concreto ele está, por exemplo, em bom estado. E aí ele estaria protegendo a armadura, né? Ele está exercendo a sua função de proteção da armadura. Já nessa parte central, né, o concreto ele estaria doente, né? Ele estaria ali sofrendo, não estaria mais fazendo essa função dele. E aí, com isso, né, estaria ocorrendo um processo eletroquímico de corrosão, e esse processo ele estaria gerando produtos que aumentam de volume, né? Ali a armadura aumentando de volume o aço, que esse aumento do volume ele provoca as fissuras no concreto, né? Porque ele estaria empurrando esse concreto para fora, né? Destacando ali esse cobrimento.
e ainda gerando uma possível perda de seção das barras de aço, né? E aí a gente já sabe, né? Uma perda de seção das barras de aço reduz a capacidade resistente da estrutura. Essa, e é importante a gente salientar, né? Que essa é uma das manifestações patológicas mais críticas e mais comuns encontradas em estruturas, né? E aí a gente pode dizer, né, que a corrosão pode ocorrer, por exemplo, por carbonatação, né, que como eu mencionei anteriormente, que a carbonatação ela nada mais é do que um processo químico que ocorre entre o dióxido de carbono, né, que está presente na atmosfera, e ele penetra no concreto, dependendo, né, da porosidade do concreto, e ele reage com hidróxido de cálcio, né, que ele é um subproduto da hidratação do próprio cimento, né? Então, com isso, o concreto ele perde a eficiência de proteção dele, como eu tinha mencionado, e quando essa frente de carbonatação ela atinge o aço, gera corrosão, tá? A gente pode também ter como principal causa, né, os ataques de cloretos, né, que eles podem estar presentes na água de abastecimento, ou em águas subterrâneas, enfim, eles são altamente agressivos e destroem a passivação, né, da armadura né, em pontos localizados, mas geralmente eles acontecem, eles têm uma aparência um pouquinho diferente, né? Eles ficam marcados como fosse pits, né? Como fossem alguns pontos de corrosão nas armaduras. Tem a questão dos cobrimentos insuficientes, como mencionados, né? Os cobrimentos insuficientes, ou até mesmo com a porosidade do concreto, ela facilita a penetração dos agentes agressivos, né? Gerando ali o processo de carbonatação, né? Os ataques dos cloretos. As fissuras é a mesma coisa, né? Que ela facilita a passagem desses agentes agressivos, chegando às armaduras. E tem a umidade também, né? Que são os ambientes úmidos. Ela funciona como um transporte, né? Ali através da água, pelos poros, ela facilita os processos, né? Que acelera a corrosão, ela acelera a penetração dos agentes agressivos, e aí piora aí o caso, acelera esse processo aí para esse problema dessa manifestação patológica. Bom. Tá mudo. E para ilustrar tudo que a Patrícia falou, nós trouxemos um estudo de caso, porque às vezes a gente fica só na teoria, né, explicando a parte química da corrosão, todas as possíveis causas, tudo que pode acontecer, mas não entende realmente como isso acontece na prática. E a verdade é que a prática é um pouquinho mais simples do que tentar entender cada item isoladamente, né, quando a gente está estudando. Então, esse estudo de caso é sobre a corrosão de alguns pilares na garagem de um edifício residencial no Jardim Oceânico. Então, já é uma região ali marítima, né, onde tem uma agressividade maior. Quando a gente fala de concreto, a gente já está falando de uma classe de agressividade maior ali. É uma edificação residencial, basicamente em concreto armado. E o que aconteceu aqui? Nós estávamos fazendo uma obra na cobertura dessa edificação. Era uma obra apenas no apartamento cobertura, que não tinha nada a ver com o condomínio, né? Mas era uma obra que exigia reforço estrutural, foram chegando uns perfis metálicos maiores, e os outros moradores começaram, opa, o que está acontecendo aqui? Será que está adicionando carga, né? Então, nós agendamos uma reunião com esses moradores para explicar o que a gente estava fazendo. Nós apresentamos o nosso projeto da cobertura. E o morador disse, olha, em relação ao seu projeto, nós estamos muito tranquilos, né? Agora mais tranquilo do que nunca, entendendo que não vai ter um acréscimo de carga. Porém, nós estamos preocupados com a estrutura da nossa garagem. Por quê? Apesar dela parecer saudável, ela está maquiada. Então, esse daqui da foto que vocês estão vendo é a entrada do prédio. E essa foto do lado é a foto que o morador me mandou nesse momento, de um pilar completamente deteriorado, né? O concreto aqui já desplacando, dá para ver facilmente a armadura corroída. Porém, tinha sido feita uma obra antes,
que escondeu isso. Então, antes de fazer a obra da cobertura, como nós fomos no prédio e fizemos a vistoria, o que nós encontramos, na verdade, foi essa foto de cima. Foi esse pilar aí fechado, com uma pintura não muito bonita, né? Você via que tinha uma irregularidade ali entre a pintura de cima e a pintura de baixo, mas assim, nada preocupante, a gente não conseguia ver a corrosão. Apenas quando o morador mandou a foto, que nós entendemos que, na verdade, já tinha sido feita uma obra, uma tentativa de reparo desse pilar, que não foi exatamente bem sucedida. Então, por aí sim, a gente começou a investigar para entender o que realmente estava acontecendo nessa edificação. E aqui é um esqueminha de mais ou menos como era lá, para vocês terem uma visão geral. Aqui nessa foto anterior, ali à direita, é a entrada da garagem. Essa entrada da garagem, vocês estão vendo o meu mouse? Sim, sim. Sim? Tá. A entrada da garagem é essa aqui, onde a gente viu na foto. Então, baseado nos relatos dos moradores, né? Primeiro nós fizemos, vamos falar aí um pouquinho da metodologia, antes que eu comece a embolar as coisas. Nós fizemos uma análise visual de toda a garagem, onde, obviamente, sem abrir, a gente não conseguia investigar muita coisa. Então, nós conversamos com o síndico, conversamos com os moradores, conversamos com os profissionais da manutenção, para tentar entender o histórico dessa edificação. E quando a gente fala em estudo de estruturas existentes, a gente precisa fazer essa investigação, né? Porque quando você vai no médico, por exemplo, você fala para ele o que você está sentindo. Você consegue dizer, existem sinais seus. Então, você que diz. Quando a gente fala de estrutura, de uma edificação, a estrutura não fala. A edificação não fala com você. Quando ela te dá algum sinal, já é ali a manifestação patológica, né? Então, para você entender um pouquinho mais do que está acontecendo, você precisa conversar com as pessoas que fazem parte dessa edificação. Quem construiu, quem faz a manutenção, quem mora, quem vive naquele meio. Então, essa etapa parece simples, mas ela é normalmente negligenciada, né? É muito simples, não precisa fazer, né? A gente vai lá e olha, mas essa é uma etapa extremamente importante. Então, faz parte da metodologia e de análise a parte visual, de realmente observar, de conversar ali com as pessoas, e aí sim a gente define onde vai abrir. Então, baseado nisso tudo, nós definimos alguns pilares, que são esses P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, para fazer essa investigação. E daí sim nós fomos para essa parte de abertura de janelas de inspeção, que eu vou mostrar as fotos mais para frente, que é realmente quebrar e ver o que está acontecendo ali, né? E nesse caso em específico, nós recomendamos 2 ensaios, o ensaio de carbonatação e o ensaio de esclerometria. A Patrícia falou um pouquinho da carbonatação, que é basicamente a interação ali, né, do concreto com o meio ambiente. E é importante a gente falar que a carbonatação é um processo normal. A carbonatação sempre vai acontecer no concreto, e isso não faz com que o concreto fique menos resistente, tá? Se o concreto está carbonatado, não significa que ele perde a resistência. O problema para o concreto armado é quando esse oxigênio entra em contato com o aço. Então, se você tem uma carbonatação até a profundidade que atinge o aço, aí sim você acaba afetando essa estrutura, porque gera corrosão da armadura. Então, assim, se você tem um cobrimento insuficiente, essa carbonatação chega mais perto da armadura mais rápido. E esse ensaio de carbonatação, ele faz isso. A gente verifica, né, o ensaio de fenolftaleína, que a gente usa, para verificar onde está carbonatado ou não, para entender a posição da armadura em relação às superfícies de concreto que já estão carbonatadas. Então, para o concreto, quanto concreto armado. Quanto mais longe a armadura tiver da face carbonatada do concreto, melhor. E tem também o ensaio de esclerometria, que é para analisar aproximadamente a resistência daquele concreto utilizado. E por que esse ensaio de esclerometria é importante, né? Porque normalmente a gente faz a recuperação com grout, que é uma
um material mais fluido, né? Só que por uma questão de economia, se você sabe qual é a resistência daquele concreto, você pode fazer a recuperação com um concreto de FCK similar, maior ou igual ao que já foi utilizado. Então, não necessariamente você precisa usar o grau, você pode usar o concreto com alguns aditivos. Alguém me perguntou se a aula vai ficar gravada. Sim, a aula vai ficar gravada, tá? Depois a gente disponibiliza para vocês. Então, aqui eu trouxe para vocês uma visão geral dos pilares para vocês entenderem os ambientes. Esse P1 e P2, a plantinha está aqui do lado e a imagem, né? Esse P1 e P2 são os da entrada da garagem. P3 e P4 ficam do outro lado da parede. Aqui no meio tem um elevador. Esses dois pilares ficam do lado da parede do elevador. O P4 e o P5, sendo o P5 esse aqui do cantinho. Temos o P8 de um lado e o P9 aqui atrás, nessa parte aberta da garagem. E aí vocês vão ver que nós não temos fotos dos pilares P6 e P7. Por que que isso aconteceu, né? Nós fomos fazer essa inspeção no dia da visita, pensando em fazer apenas os outros 6 pilares, 3, 4, 5, os outros 7 pilares, na verdade. Só que chegando lá, nós vimos algumas irregularidades nesses pilares P6 e P7. Então, nós pedimos para abrir também. Só que nós fizemos uma coisa que vocês não deveriam fazer, fica aí o alerta, que foi simplesmente abrir sem antes tirar foto de como estava, né? Então, a gente não tem registro desses pilares, foi uma coisa que a gente resolveu lá na hora. Mas vocês vão ver aí para frente, o P6 realmente não tinha nada, era só uma pintura que não estava muito boa, mas o P7 estava bem deteriorado, foi um dos piores pilares, assim. Sabe aquele sexto sentido que faz você mexer numa coisa que não era para você ter mexido? Esse sexto sentido funcionou aí nesse momento, vocês vão ver. Aqui, vamos falar um pouquinho, então, de cada um dos pilares, né? O pilar P1, bem como o pilar P2, são pilares que fariam diferença para a nossa cliente da cobertura. Então, esses aí eram os mais críticos. Quando fizemos a inspeção visual, aparentemente o P1 não tinha nada, mas a gente tinha que abrir porque era crítico para o nosso projeto. E nós abrimos. E como já era esperado, né, não tinha nada. Se vocês verem essa primeira foto, nós abrimos embaixo. O concreto estava perfeito, estava ação. E para quem é estudante, né, tá começando, é importante entender assim, quando você começa a quebrar, abrir essa janela de inspeção, se o concreto estiver muito duro, estiver difícil de quebrar, a probabilidade de ter uma corrosão ali dentro é pequena, porque quando tem a corrosão, tem esse aumento de volume, a armadura expulsa o concreto, esse concreto acaba ficando mais frágil, então é mais fácil de quebrar. E nesse caso aqui, não teve isso, estava difícil de quebrar, abrimos embaixo aqui, abrimos em cima e Manu, mostra também essa, desculpa, mostra também essa lateral, né, que a gente abriu ali, só complementando, que tem nesse P1, ele tem o pilar que está ali quebradinho em concreto, dá para ver nessa terceira foto, e do ladinho ali, né, que a gente achou, tinha né, tubulação passando ali no meio e tudo mais. Gente, nossa, o que é isso aqui? O pessoal passou uma tubulação dentro do pilar, né? Será que tiveram essa ousadia? Mas aí a gente quebrou lá no local e viu que era só, tinha tijolo, né? Era só uma boneca ali mesmo naquele ponto. E ali era a passagem da tubulação, não tinha problema, né? Verdade. Esse é o P1. Esse daqui é o pilar P2, que eu mostrei para vocês, foi o pilar que o vizinho me mandou a foto no início. A foto que o vizinho tinha mandado foi dessa face aqui. Então, o que a gente pode ver nesse pilar? Anteriormente, aconteceu uma manifestação patológica, as armaduras ficaram expostas, o síndico, juntamente com o pessoal da manutenção, tentou consertar, só que o que eles fizeram para consertar isso? Colocaram uma argamassa de baixa resistência, né? Fizeram uma maçaroca lá, do jeito que o responsável pela manutenção achou interessante e simplesmente tapou. E se vocês lembram da foto anterior, deixa eu pegar aqui,
Cadê? Essa foto aqui, ó, a corrosão só nessa face, agora ela já está se espalhando no pilar inteiro. Então, ele não tratou uma corrosão que era pontual, pode ser que tivesse ali uma fissura, alguma trinca, alguma coisinha, a armadura ficou exposta, e essa corrosão acabou se espalhando porque ela foi tratada naquela época, mas não foi tratada adequadamente. Então, só tapou só com a peneira, né? Não funcionou o que era para ser feito. Por isso que é muito importante, gente, a gente entender a metodologia certa para tratar isso. Não é complicado, mas a gente tem que entender que não adianta só esconder o problema, porque vai voltar. E quando volta, volta pior, né? Então, essa é a visão, essa primeira foto é a vista de frente do pilar. E importante aqui também é que essa parede funciona também como uma parede de contenção. Como a garagem está um nível abaixo da rua, essa parte de cima tem um aterrozinho. Então, é uma área que tem mais umidade, então está ali mais em contato com o solo, mais suscetível à corrosão. Então, tem uma facilidade maior de percolação de água e aceleração de todos os processos químicos aí. Nessa segunda foto aqui, a gente vê que além da armadura corroída, tem também o estribo já partido, né? Por ter uma seçãozinha menor, aqui era um estribo de 4 milímetros, corroeu e já se partiu. Então, aqui, esse estribo aí já não tinha mais função. E aqui para cima, não tinha corrosão. A corrosão era bem localizada mesmo, nessa parte de baixo do pilar, a mais ou menos 1 metro do nível do chão, que ainda assim era abaixo do nível da rua. Esse daqui é o pilar P7, esse daqui é um pilar na proximidade de uma caixa de elevador. Esse pilar foi o que eu falei que o nosso sexto sentido funcionou muito bem. A gente não tem foto dele no início, mas era uma pintura com uma mancha, e a gente falou, olha, se tem mancha, é porque esse pilar pode já ter sido remendado anteriormente, né? Então, nós abrimos porque como o pilar anterior tinha sido tratado e esse tratamento não tinha sido suficiente, tinha uma chance grande de que esse pilar aqui também não estivesse muito bom. E foi o que aconteceu. Esse daqui, inclusive, eram umas armaduras de 16 milímetros que estavam chegando a 20 milímetros quando a gente media, né, já com a corrosão, que também a quantidade, o diâmetro aí que o ferro expande, indica bastante para a gente o quão corroído ele está, o quão oxidado ele está, né? Quanto mais ele incha, mais é porque aquele material metálico vai soltando e quando você limpa, você perde toda essa seção que expandiu. Então, ele parece que está muito grande, parece que a bitola aumentou, mas, na verdade, ele está perdendo seção, porque ele está perdendo material, jogando esse material para o ambiente. Esse daqui é o P8, que é na mesma direção do P7, mas para o outro lado. Aconteceu a mesma coisa. Se vocês verem aqui no cantinho, ó, nessa segunda foto dá para ver melhor, eles chegaram a tentar utilizar algum tipo de inibidor de corrosão. Nós não sabemos qual foi o material utilizado, mas dá para ver que a armadura estava pintada de branco e mesmo assim o processo de corrosão estava acontecendo. Nesse processo aqui, tem um comentário aí do Luiz. Deixa eu tentar abrir para ver. A norma diz que quando perde 30% de seção, deve fazer um reforço estrutural. Então, em relação a isso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas normalmente quando tem a partir de 10% de seção, a gente já fala em substituição dessas armaduras, porque elas estão comprometidas, né? Se você perdeu 10% de seção, significa que você perdeu 10% de resistência, isso é bastante coisa. Então, a gente fala em substituição. Agora, quando vai partir não só para recuperação, mas de um reforço estrutural, aí depende de uma análise geral de todas as armaduras que foram corroídas, né, que estão ali em processo de oxidação, e não de uma peça só. Depende também, por exemplo, só tem um pilar com armaduras em processo de corrosão, mas todo o resto está bom.
Então, por mais que esse pilar aí tenha perdido das armaduras mais de 30%, pode ser que só recuperar esse pilar para que ele chegue à capacidade de carga original dele já seja o suficiente. Então, essa análise precisa fazer a recuperação e o reforço mais criteriosa. E aqui, outro ponto importante é a questão das regiões de quinas, né? Normalmente, as quinas são regiões mais frágeis, onde o cobrimento acaba sendo inferior, onde acaba lascando um pouquinho, você perde seção de concreto, às vezes a armadura chega um pouquinho para o lado, faz a forma, não fica tão bom. Então, essas regiões são naturalmente mais frágeis e é muito comum que os processos de corrosão comecem pelas quinas, que são as áreas mais expostas. Também tem um acúmulo de tensões maior, né? Você já vai para a parte de tensão, as quinas têm tensões maiores, então elas tendem a ter mais manifestações patológicas. O pilar P9 é esse pilar aqui completamente isolado dos outros, no meio da garagem, e aqui é exatamente isso. Os processos de corrosão ocorreram nas quinas, onde tinha cobrimento insuficiente, e aqui a mais ou menos 80 centímetros do solo, a gente pode ver que talvez tenha uma pequena interferência aí da umidade proveniente do solo, mas você vê que não é em todos os pontos. Por exemplo, no meio do pilar, a gente não vê nada, o concreto está ótimo. O problema realmente é aqui na quina, né? Sobre os testes que eu falei anteriormente, eu acabei não explicando que nós orientamos o condomínio a fazer tanto o teste de carbonatação quanto o de esclerometria, mas por uma escolha deles, né, preferiram não fazer e seguir com a obra. Então, a gente não tem, nesse caso aqui, a gente não tem esses resultados. Talvez nessa quina, por exemplo, aí é uma um achismo, né? Porque a gente não tem como afirmar com certeza que o processo de carbonatação pudesse estar acontecendo aqui mais para a quina, mas no meio ainda não tivesse nada carbonatado. Então, é possível, é um cenário possível. Então, eu não trouxe aqui as fotos, gente, dos pilares que estão normais, né? Todos os outros pilares aqui, ó, se a gente for ver aqui, o P1 não tinha nada, estava perfeito. O P2 foi o pilar motivador desse estudo, então ele precisava ser recuperado. P3, P4 e P5 não tinha nada. P6 não tinha nada. P7, P8 estavam em processo de corrosão e o P9 também. E daí esses sim foram os pilares que eu trouxe as fotos para vocês e precisavam ser tratados. Vou voltar aqui. Para análise estrutural, o que a gente viu aqui de manifestação patológica, então, nesses pilares, né? Basicamente, a corrosão das armaduras e o desplacamento do concreto, e especialmente nas regiões de quina, na maioria dos pilares. Esse daqui que eu trouxe a foto do lado, a corrosão estava acontecendo muito no meio do pilar. Então, assim, as regiões de quina, elas são um pouquinho mais frágeis, mas não necessariamente elas são sempre as regiões mais atingidas. Então, quando a gente fala de corrosão, de manifestação patológica, recuperação, tudo a gente precisa analisar caso a caso. Não existe um modelo genérico. Ah, vamos solucionar tudo de uma vez, fazer a mesma coisa para todos. Não é assim que funciona. Por mais que a metodologia de recuperação que a gente vai usar seja parecida, seja a mesma, cada caso é muito específico e precisa de um cuidado especial. E quais foram as causas aqui, né, que nós detectamos? Manu, só uma complementaçãozinha também. Nesse pilar, por exemplo, se você for ver nessa foto, ali tem uns pontos que a gente não abriu, né, para olhar a armadura, né? Assim, se você for ver, a gente conseguiu ali chegar nas armaduras nesses pontos com corrosões mais afloradas, né? E tem alguns pontos que a gente não chegou. Por que a gente não chegou? Justamente por conta daquilo que a Manuela explicou anteriormente, né? O concreto ali ele estava mais resistente, a gente não, né? Ele estava tendo uma resistência maior, então provavelmente nesses pontos, né? Não teve um processo corrosivo ali e a gente conseguiu só chegar nesses pontos que já estavam críticos, né? Para a estrutura em geral.
Perfeito, Patrícia. E quais foram as causas que nós encontramos para que essa corrosão estivesse acontecendo, né? Primeiro, gente, a corrosão acaba acontecendo no concreto mesmo, pelo que eu falei anteriormente, né? A carbonatação é um processo natural, só que o cobrimento insuficiente. Se você tem uma superfície de concreto muito pequena protegendo essa armadura, a corrosão vai acontecer. Infelizmente, a gente vê muito, a gente vê o tempo inteiro, né? Esse mês aí de novembro foi o mês que eu fiz algumas viagens e, inevitavelmente, mesmo quando eu estava viajando, estava lá no meu momento de lazer, eu olhava para o lado, eu via alguma armadura exposta em processo de corrosão. Em todos os lugares, não importa se fosse um lugar mais barato, um lugar mais caro, não tem, não escolhe. Esse condomínio, por exemplo, que a gente está analisando, é no Jardim Oceânico. Então, é um condomínio de alto padrão. E mesmo assim, o processo de corrosão estava instaurado. Não só nesses pilares que nós estamos mostrando para vocês, nós fomos contratados para ver esses pilares, mas no nosso laudo nós indicamos também que tinha problemas nas lajes e nas vigas. Inclusive, nas lajes, a gente conseguiu ver, né? Porque a gente estava fazendo análise da estrutura em geral, e aí, a gente chegando bem pertinho ali da laje, a gente percebeu que as armaduras das lajes já estavam aparentes, né? Só que elas foram pintadas, né? Então, assim, se você chegasse pertinho, você via lá as armaduras aparecendo, né? Para você ver como o cobrimento do concreto ali era inexistente já. E aí a gente conseguiu ver que eles pintaram por cima, né, ali. Então, tudo de branco, pintadinho, você olha, então não tem problema estrutural nenhum. E, na verdade, já estava com um problema aparente ali, né? Não tinha um comprimento suficiente e muitas das vezes o processo de corrosão também estava acontecendo. Inclusive, a gente pegou uma vassoura, assim, e deu bateu, e eu quase ganhei um pedaço de concreto na cabeça. Caiu o concreto em tudo quanto é lugar, quase que a nossa cabeça, né? A gente estava com um parceiro nosso também na hora, ele, menina, sai daí, não sei o quê. Então, assim, estava maquiado, né? E ali é uma garagem, poderia cair em cima de alguém, em cima de um carro, enfim, né? Tem vários problemas em relação a isso. O Luiz Otávio colocou aí que muitas vezes não respeitam o cobrimento, né? Sim, tem a questão de, às vezes, não respeitar os cobrimentos, só que é o que eu falei lá no início, as nossas estruturas estão envelhecendo. Hoje, as nossas normas têm cobrimentos maiores. Pela nossa norma hoje, o cobrimento desses pilares deveria de 3 centímetros aí, pelo menos. Hoje nós não, naquele momento, né, agora que já foi recuperado, nós temos, mas naquele momento não tinha ali nem 1 centímetro de cobrimento. Então, assim, tem também a questão normativa, né? Que há muitos anos atrás, quando esses pilares foram construídos, a gente não tinha uma normativa tão exigente. Com essas construções que são velhas, tem isso. A gente chega lá, a gente não tem como avaliar com a norma que está vigente hoje. O que estava vigente lá 50, 60, 70 anos atrás era muito diferente. Então, a gente vai ver muito aí cobrimento insuficiente e faz parte da nossa função, né? Fazer essa recuperação, garantindo que aí sim, não é porque só tinha 1 centímetro de cobrimento, eu vou recuperar tudo e vou colocar só 1 centímetro de cobrimento de novo. Não. Agora que nós vamos recuperar, nós vamos colocar o cobrimento adequado para aumentar a vida útil dessa estrutura, né? Não só fazer com que ela volte a ter a capacidade resistente de antes, mas também fazer com que ela dure mais muitos anos e a gente não precise intervir nem tão cedo. Um bom exemplo que a gente pode citar nessa relação é justamente a inclusão, né, na norma do item de que pilares em contato com o solo necessitam ter cobrimento mínimo de 4,5 centímetros. Né? Então, independente da classe de agressividade que você vai utilizar nos pilares acima do solo, né? Os pilares em contato com o solo, eles precisam sempre ter 4,5 centímetros de cobrimento, justamente por esse histórico, né, dos pilares em contato com a umidade, né, ali diretamente com o solo, e apresentarem altos índices de corrosão. Até porque, né, a gente está vendo
essa parte aí, né, acima do solo, e o pilar em contato com o solo é mais difícil de ver qualquer tipo de anomalia. Então, é importante fazer essa consideração, né? E a mesma coisa, por exemplo, em reservatórios. Reservatórios, né, são considerados ambientes agressivos. Então, mesmo que você considere ali a classe de agressividade pelo menos 3, né, você precisa considerar o cobrimento da classe de agressividade 4. Então, isso também não é respeitado. Muitas vezes você vê um reservatório com uma laje de espessura de 12 centímetros. Se você for considerar aí a espessura do cobrimento, o diâmetro da armadura, o espaçamento entre elas, não sobrou nada. Então, provavelmente ele não atendeu o cobrimento mínimo. E, como eu mostrei naquela foto lá no início, né? Por ser justamente um ambiente úmido, um ambiente agressivo, com presença de cloretos, né? Ou, de repente, se é principalmente um reservatório, sei lá, de esgoto, alguma coisa desse tipo, precisa ser tratado de maneira eficiente para não acontecer aquela corrosão de armaduras, né? Aquela manifestação patológica que a gente já mostrou que é muito recorrente, tá? E um terceiro ponto aí, causador do processo corrosivo, nós analisando todas as estruturas, todos os pontos, todas as áreas que já tinham sido de alguma forma tratadas, percebemos que os piores casos, as piores partes de deteriorização estavam onde teve recuperação anterior inadequada. Ou seja, mexeu, colocou ali um concreto de baixíssima qualidade que ficou em contato com a armadura. Isso acelerou demais o processo. Sem contar que só tirou ali o que estava por cima, né? Tapou e deixou a situação piorando escondida. Porque uma coisa é o processo natural de corrosão, onde a armadura vai corroer, ela vai expulsar o concreto, você vai começar a ver o que está acontecendo. Quando falamos em recuperação anterior inadequada, significa que agora você não consegue mais ver. E aquele processo vai piorando, 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 até que por algum motivo alguém vai lá abrir e está muito ruim, ou pode ser que inclusive chegue ao colapso sem você ver, dependendo do material que você usou. Então, é muito complicado essa parte de recuperação inadequada, por isso que nós vamos agora para realmente a parte de como recuperar isso, né? Que a gente, beleza, agora eu sei o que está acontecendo, entendi mais ou menos aí como é que é o processo de corrosão. Como é que eu faço para tratar isso? Nós vamos mostrar aí todas as etapas, mas basicamente nós temos o escoramento da estrutura existente. Para tratar, precisa escorar, corte do concreto deteriorado, limpeza e passivação das armaduras, análise da perda de seção de aço, substituição das armaduras deterioradas, a instalação de pastilhas de zinco, que são umas pastilhas que elas funcionam como aí uns ánodos de sacrifício, ao invés de corroer a armadura, vai corroer essas pastilhas, e depois a gente faz a recuperação da seção e o acabamento final. Aí a gente passa aí para a metodologia de recuperação um pouquinho mais detalhada. Bom, só voltando um pouquinho, que eu lembrei aqui de uma questão, não sei se a gente chegou a mencionar, Manuela, sobre o nível dessa garagem, né? Que ele ali, ele está no nível inferior ao nível da via pública, né? Então, nessa foto aqui mesmo dá para ver, ó, que o nível da rua é essa daqui onde está o portão da rua mesmo. Aí a garagem desce essa rampinha. Então, essa parte aqui, esse pilar aqui, a corrosão dele acontece até mais ou menos 1 metro, que é exatamente esse desnível aí que tem. Então, a chance de ter processo corrosivo é muito maior. Pode passar aí, para a gente chegar lá na parte da metodologia de recuperação. Então, a gente tem ali o processo da metodologia, né? Depois de todo o diagnóstico, a gente faz todo tipo de análise, faz a verificação de todos os pilares, né? A gente fez todas as identificações das anomalias existentes. Aí a gente parte justamente para o ponto da recuperação propriamente dito, né?
Então, o primeiro ponto é o escoramento da estrutura existente. A gente vai mexer num pilar de concreto, né? A gente vai mexer ali nas armaduras. Então, a gente está tirando ali uma parcela do concreto deteriorado e a gente sabe que qualquer tipo de intervenção precisa ter uma certa cautela. Então, é fundamental que a gente realize o escoramento da estrutura existente, né, para garantir que a edificação ela continue com a estabilidade necessária, tá? Então, esse escoramento, né, ele precisa ser dimensionado, né, pela equipe de execução, né? Então, assim, né, pela equipe especializada no sentido. E aí tem que considerar também as cargas atuantes nessa edificação e tudo mais, e assegurar que durante todo o processo, qualquer tipo de intervenção esteja segura. Então, esse escoramento, ele vai aliviar esse elemento estrutural para que ele não receba, né, esse carregamento, e aí você possa manusear todo o seu processo de recuperação de maneira adequada, tá? E aí pode-se utilizar pranchas de madeira, escoras metálicas, ou estruturas, por exemplo, modulares de escoramento para apoiar a parte dessa estrutura, que vai ser isolada temporariamente e vai ser recuperada aí, e recuperada a armadura danificada. Tem uma pergunta. Então, Luiz Otávio, nós somos calculistas estruturais, tá? E existe uma certa confusão aí de quem é o escopo, de quem, enfim. Essa parte do escoramento é um cálculo específico também. Geralmente é feita pela uma equipe específica da obra, tá? Então, até porque ele vai ver lá no local qual é o ambiente, quais são os locais necessários e tudo mais, e aí eles tem uma equipe, uma pessoa especializada que faz o projeto de escoramento, tá? Dependendo do tipo de estrutura, a gente pode indicar ali no nosso próprio projeto estrutural ter as indicações, né, referenciadas. Por exemplo, eu vou mexer numa marquise, né, numa estrutura em balanço. A gente deve indicar no nosso projeto ali qual é o processo de escoramento, de retirada das escoras, para que ninguém faça nada de maneira errada, né, que possa mudar ali o desenvolvimento da estrutura. Mas, especificamente, escoramentos, né, tem uma pessoa especializada para fazer esse tipo de verificação. Então, não necessariamente é um escopo do calculista, tá? Não necessariamente. A não ser que ele inclua isso na proposta dele. Eu vou incluir o projeto de escoramento. Aí, beleza. Agora, é a mesma coisa como um plano de içamento de vigas metálicas. E se o calculista for fazer esse plano de içamento, tem que estar incluso na proposta. Se não tiver, não está incluído, entendeu? Então, assim, precisa estar tudo bem elaborado. Então, na proposta, precisa estar identificado isso também, tá bom? Pode passar. Bom, aí a gente, depois do escoramento, entra na parte do corte do concreto deteriorado, né? A gente já tinha comentado das áreas afetadas. Então, essas áreas afetadas, elas precisam ser escarificadas para remover, né, completamente esse concreto danificado, né? E a gente tem que ter uma atenção que isso não é uma demolição, né? A gente precisa ali de um processo de raspagem, como se fosse uma escavação, depois de todos os elementos estruturais escorados, né? Retiradas as cargas aplicadas sobre eles, né? As funções estruturais deles, e aí você faz esse processo de escavação da camada superficial do concreto. E aí esse processo tem que ser um processo cauteloso, né, para não gerar também muita vibração na estrutura, enfim, tem que ser um processo executado por uma equipe especializada, e aí precisa garantir que as barras elas estejam expostas, né, e aí, para fazer esse tratamento das armaduras, a gente precisa entrar, né, além dessas armaduras, no mínimo 2 centímetros, para poder deixar essas armaduras elas livres ali de todo o concreto de todo o concreto deteriorado ali, que já tinha anteriormente. E, por fim, depois que a gente tira esse concreto, né, deteriorado, a gente ainda precisa fazer um apicoamento dessa superfície,
né, que fica ali exposta, para que essa superfície ela tenha uma aderência perfeita, né, ali, chegando à perfeição, com o material cimentício que a gente vai substituir, tá bom? Bom, depois de deixar todas as armaduras expostas, a gente entra para a parte da limpeza e da passivação das armaduras, né? Então, depois dessa parte da remoção do concreto, as armaduras elas precisam ser completamente limpas para remover as ferrugens, sujeiras e os detritos, tá? Podem ser utilizados processos manuais, mecânicos, químicos, tem as famosas escovas de aço, lixas de aço, os jatos de areia, né? Enfim, a gente tem alguns processos que são possíveis para fazer a limpeza das armaduras. Para tirar ali todo esse processo, eliminar toda a corrosão superficial das barras de aço, deixar somente, né, o que sobrou delas, né? Vamos dizer assim. Então, após essa limpeza, aí a passivação das armaduras, né, também é essencial para proteger, né, contra as futuras ações corrosivas. E aí, nesse processo, a gente pode fazer a aplicação de produtos específicos inibidores das corrosões, tá? Que aí eles vão formar ali uma camada protetora, auxiliando aí nessa proteção das armaduras do elemento restaurado, tá? No caso da Juliana perguntou, né? No caso das lajes, o processo é semelhante. Sim, Juliana, o processo é semelhante. A gente é o mesmo processo. Faz ali a liberação do concreto deteriorado, limpa as armaduras, né? Tira a corrosão delas, verifica justamente quais são as armaduras que tiveram um percentual de perda considerável e tem que fazer também a substituição delas, tá? Então, todo esse processo aí tem uma metodologia padronizada. Luiz Otávio, pode falar. Pode ler, Paty. Não, estava lendo a pergunta do Luiz Otávio. Ele está falando, pergunta não, né? Na verdade, ele falou sobre a argamassa estrutural, acredito uma boa solução depois da limpeza. A gente vai falar aqui também, né? A recomposição da seção. Isso. Só um adendo aqui, que a gente falou sobre a limpeza das armaduras, mas também é importante a gente fazer essa limpeza do concreto, né? Porque a gente vai fazer o apicoamento da superfície, vai gerar poeira, e se você coloca ali um concreto novo, ou uma argamassa, um grau de alguma coisa por cima depois, em cima dessa poeira, não gera aderência. Então, também precisa fazer a limpeza do concreto aí, um jateamento de água, não importa qual seja a técnica utilizada, mas precisa limpar. Tanto o concreto quanto as armaduras precisam estar livres de impurezas para receber todo o material novo. Isso, perfeito. Pode passar aí. A gente ali fazendo a limpeza, a gente consegue identificar qual é a análise, fazer a análise da perda da seção do aço, né? Então, a gente precisa perceber, né, justamente para perceber se esse aço ele está tendo a capacidade, né, a capacidade dele que ele foi colocado ali, né, ou se a gente precisa fazer a substituição desse aço, né, para poder o pilar ele ter o pilar, o elemento estrutural que a gente estiver verificando, ele voltar a ter a capacidade resistente dele, tá? E aqui entra aquela pergunta que o Luiz Otávio tinha feito, né, sobre a perda de seção, que ele falou dos 30%. Aqui, quando existe uma perda de seção acima de 10%, a gente já opta pela a substituição da armadura por uma bitola igual, né, de mesma seção. Oi? Tá no próximo slide também que a gente... Ah, tá aqui. Desculpa, vai para o próximo. Tá, você vai falar. Pode continuar. Então, aqui a gente faz essa verificação, né? Depois que faz a escovação com escova de aço, remove realmente todo ali o produto da oxidação, porque a oxidação ela gera um produto metálico ali, né? Quando você passa a mão em alguma coisa que está corroída,
você vê que sai como se fosse um pó de ferro, uma coisa assim meio esfarelenta. Então, quando você começa a remover tudo aquilo, o que sobrou é o que fica da barra de aço. Se você tirou mais de 10%, precisa ser feita a substituição da armadura por uma barra de pelo menos o mesmo diâmetro, né? Ah, é um ferro de 10 milímetros. Eu fiz toda a limpeza, tá com 8. Então, perdeu mais de 10%. Precisa substituir aquela barra deteriorada por uma barra de 10 milímetros também. Aí, vai precisar fazer reforço estrutural? Aí já depende de um contexto geral, né? Não só do diâmetro da barra. Então, e aí é basicamente corte e a remoção dessa armadura deteriorada. Eu estou cortando esse pedacinho aí. E aí a substituição pelas barras novas, garantindo sempre o transpasse das armaduras. Já vi muitas vezes essa substituição sendo feita de maneira completamente irresponsável, sem transpasse de armaduras, amarradinho com um aramezinho na ponta, sem transpasse, sem nada, e tudo certo. Não é tudo certo. A gente precisa garantir esse transpasse das armaduras. Então, quando a gente for retirar, né, ter esse corte e remoção dessas armaduras que estão danificadas, a gente tem que também aumentar ali, né, a retirada do concreto ali, o tamanho necessário para garantir esse transpasse, para a gente poder inserir a armadura nova e aí depois fazer esse fechamento do material, tá bom? Com o material. Bom, e aí a gente chega nessa parte da instalação das pastilhas de zinco, né? A Manuela já tinha comentado um pouquinho antes, né? Essas pastilhas, elas vão funcionar, né, como os anodos de sacrifício, né? Ao invés daquele processo corrosivo ali, fazendo a produção eletroquímica daquele material que faz a expansão da armadura, essa pastilha, ela funciona ali como à frente, né? Ela funciona ali como a parte do sacrifício justamente dessa corrosão. Então, ela é colocada ali, que aí ela reduz o risco da progressão desse processo corrosivo. E aí a fixação, ela deve ser feita de acordo com o fabricante, né? Os fabricantes dessas pastilhas de zinco, eles fornecem também ali todas as especificações, né? Precisa segurar o correto contato elétrico entre a pastilha e a armadura também, tá? A quantidade de disposição das pastilhas, ela deve ser considerada dependendo do grau de deterioração, né, desse processo, e também as dimensões de elementos estruturais, área de aço, tudo isso também tem que ser considerado, tá? Alguns estudos técnicos, eles indicam que a aplicação dessa técnica, ela pode proporcionar uma extensão da vida útil das armaduras em até 15 anos, tá? Desde que associada à adequada recomposição do concreto e a manutenção periódica da estrutura, ou seja, todo o processo tem que ser feito, não é só, agora eu instalei a pastilha de zinco, deu tudo certo, pronto, estou tranquilo. Não, você precisa ter feito uma limpeza correta, ter feito uma recomposição do concreto correta, ter feito a substituição das armaduras de maneira correta também. Então, tudo isso em conjunto, aí você consegue garantir aí uma extensão da vida útil, ok? Bom, aí a gente chega na parte da recomposição da seção estrutural, né? Que aí a gente pode utilizar, né, a argamassa tixotrópica, microconcreto de alta resistência, preferencialmente com aditivos redutores de retração e de alta aderência, garantindo compatibilidade com o concreto original. Né? A gente, nesse projeto, a gente utilizou grout, né, Manu? A gente fez a ação de grout, né? Mas aí também entra na questão dos ensaios para poder ver a capacidade resistente do concreto, justamente, né, que a gente não tinha essa informação, né, qual era o FCK do concreto, a gente usa o grout, né, para fazer essa substituição, mas se você puder fazer os ensaios, né, de maneira correta, você também pode, de repente, utilizar um concreto com um FCK parecido e adicionar um aditivo para aumentar a fluidez do concreto, tá? Mas o grout tem vários benefícios, um deles também é a facilidade de utilização, né, pela fluidez, a alta aderência, enfim.
a gente consegue fazer essa utilização, principalmente nos pilares ali, é um ponto crítico, por exemplo, mas nas lajes também, pela posição, né, um elemento horizontal, a colocação também é um pouco mais complicada, então talvez esteja a melhor saída para utilização, tá? E o grout também ganha no tempo de cura, né? Que normalmente quando a gente vai executar essas recuperações, é tudo muito rápido, não tem muito tempo ali para ficar forma, a equipe já se mobiliza e desmobiliza, então o grout facilita nisso. Então, se vale a pena usar o grout ou o concreto, depende muito da situação, mas o grout tem muitas vantagens, por isso ele é tão utilizado normalmente, né? É muito difícil você fazer um ensaio para definir qual é o FCK para tratar com o mesmo FCK. Tem que realmente valer a pena economicamente para a obra, né? Para superfícies pequenas, não vale tanto a pena. Se você tiver a possibilidade, já precisar fazer por algum outro motivo, uns ensaios de esclerometria para verificar a capacidade, né, a resistência do concreto, e aí você fazer toda essa verificação, aí você pode fazer essa análise, mas geralmente a gente já parte para a utilização do grout, que geralmente é um ponto mais viável e mais seguro também, tá? E aí, voltando, né? A gente precisa ali respeitar o cobrimento mínimo das armaduras, né? Fazendo todo esse tipo de consideração. Lembrando, né, que dependendo do aumento, tem a questão do grau também, a gente pode considerar isso, né? Lembrei agora também, que como a resistência do grout é elevada por norma, né? Se você, por exemplo, considera uma classe de agressividade ambiental de 3, né? E você considera um FCK acima, né, do que é necessário para essa classe, você pode reduzir em até 5% a espessura do cobrimento. Então, quando você usa o grout, né, você está ali usando um concreto de alta resistência, né, mais resistente do que um concreto comum. E aí você já pode também considerar um cobrimento, de repente, menor. Então, você também joga com isso, né? Às vezes você não pode aumentar a espessura do cobrimento, né? Não pode aumentar por qualquer motivo. E aí, você colocando o grout, você ganha nesses 5 centímetros aí. Eu falei centímetros ou eu falei por cento, Manuela? Nem lembro mais. Por cento. Não, por cento não, 5 centímetros. Então, né, por norma, você pode reduzir em 5 centímetros a espessura do cobrimento. 5 tá? milímetros. 5 milímetros. Estou trocando aqui, ó. Ainda bem que tem você aí. 5 milímetros a espessura do cobrimento, tá? Então, para esse caso aqui, ó, para esse caso que a gente mostrou dos pilares da garagem, nós utilizamos uma classe de agressividade 3, forte, uma área marinha, né? O cobrimento nominal dos pilares de 4 centímetros e nos trechos em contato com o solo, ali de fundação, cobrimento de 4,5 centímetros. Então, um pouquinho maior aí, de acordo com a norma. Isso. E depois é o acabamento final, que aí fica a gosto do freguês. Bom, e aí, como conclusão, né, a gente resume aqui basicamente o que a gente falou até agora, né, que as principais causas das manifestações, elas incluem exposição, umidade, né, ali nesse caso desse projeto, ela se tratava de um pavimento abaixo do nível da via pública, o que também poderia ser um agravante, né, a deficiência no cobrimento do concreto, como a gente comentou aqui na questão dos pilares, mas a gente também encontrou em outros elementos estruturais. E aí a metodologia de recuperação teve o objetivo, né, de restabelecer as condições de desempenho estrutural para prolongar a vida útil da estrutura e aí também prevenir, né, a evolução das manifestações patológicas, enfim, garantir a segurança de todos ali do local. Tá. E a execução das medidas recomendadas, elas devem ser conduzidas por empresas especializadas, né? Que a gente lembra que isso aí todo é um processo, né? Tudo em conjunto tem que ser feito de maneira coerente para que seja entregue um bom produto. Então, a gente precisa ter uma execução das medidas por empresas especializadas
com acompanhamento técnico por um profissional habilitado também, assegurando que as normas estejam, os cumprimentos das normas estejam ok, né? E a eficiência da solução também. E aí, por fim, a gente sempre recomenda, né, que após a execução das intervenções, né, seja implementado um programa de inspeção e manutenção periódica da edificação, né, a fim de prevenir o surgimento de novos processos de deterioração ali no local, tá? E aqui, gente, eu vou bater na tecla da empresa que vai executar essa recuperação estrutural, que realmente precisa ser uma empresa capacitada, uma empresa que tenha know-how para isso, que saiba o que está fazendo, né? Nesse caso em específico, nós estávamos numa edificação de alto padrão, pagaram a gente para fazer nosso projeto, ótimo, insistiram para que nós fizéssemos o acompanhamento da obra, não só das diretrizes, mas que fosse feito também o acompanhamento da obra, nós aceitamos. Porém, quando chegou na parte de realmente, vamos executar, receberam várias propostas que para eles estavam muito caras, apesar de estar dentro do valor de mercado, né? E optaram por fazer com uma empresa que não tinha know-how para isso. E nós, inclusive, não sabemos como essa recuperação foi feita, porque o acompanhamento que eles tanto fizeram questão, no final das contas, eles não quiseram que acontecesse. Então, a gente não tem ideia de como isso daí foi executado, né? E essa questão mostra para a gente uma fragilidade muito grande no que é determinado ali nos relatórios, nos laudos, dentro do escritório, para o que realmente acontece no campo. Se essas coisas não caminham juntos, a recuperação não vai ser efetiva. Não importa, você pode detalhar o quanto você quiser. Se chegou no campo, fez tudo diferente, tudo fora de norma, é papel de pão, né? Não vai ser jogado no lixo. Isso vale para projeto, novas construções também, né, Patrícia? A gente tem casos em que às vezes a gente especifica uma coisa em projeto e a construção é completamente diferente. Então, ter uma equipe de obra boa realmente faz muita diferença. E é isso, gente. O Luiz Otávio comentou aqui sobre alvenaria corta-fogo. No prédio, alvenaria corta-fogo, você leva em consideração ou vai só pela classe de agressividade? Não Calma sei aí, se... para proteção ao fogo tem uma norma específica. Você tem que atender o TRRF, né? Então, aí você tem que fazer... Quando você tem que fazer toda essa consideração e, inclusive, atender os cobrimentos mínimos por norma, que aí já tem a norma específica para isso. É isso. Normalmente a classe de agressividade já atende a requisitos mínimos aí, né? Mas quando você faz um estudo mais detalhado do fogo, o que não acontece em todas as edificações, né? Eu trabalhei na obra de recuperação do Museu Nacional, no projeto, né? A Patrícia também, e lá a gente tinha um projeto específico para incêndio, o que não acontece sempre em todos os projetos. Se você vai fazer uma casa, você vai pelo cobrimento mínimo mesmo, e é isso. Mas dependendo do tipo de edificação, né, principalmente se for uma edificação onde vai ter um público elevado, museu, coisas assim, aí você realmente precisa fazer um estudo relacionado aí ao tempo de incêndio e tudo mais. Tem a norma de incêndio, que aí ela também faz Eu não lembro o número da ela norma de tem, incêndio. ela tem as considerações das edificações que são isentas a essa verificação, né? Então, Tá. assim, isso envolve a área, né? Envolve a quantidade de pavimentos, Rota de envolve fuga. rota de fuga, envolve para que ela existe, se ela é residencial, se ela é escola, se ela é hospital, enfim. Então, tudo isso tem envolvido, e aí ela te libera de fazer essa verificação do TRRF, ou se você precisa atender essas especificações mínimas. Tá? Por exemplo,
por exemplo, um pilar de 14 centímetros, se ele estiver atendendo um TRRF, ele já não é o suficiente, né, pela norma. Você teria que aumentar um pouquinho ali, acho que no mínimo 16, se não me engano. Mas tem essas verificações, mas tem que primeiro verificar se a edificação é isenta. Se ela não for isenta, aí você precisa entrar nessa verificação da norma. É isso. Foi tudo. Alguém tem alguma dúvida? Ficou tudo claro? Então, ótimo. Ninguém tem mais nada. Então, Obrigada, obrigada pessoal. pela presença de vocês, pessoal. A gente demorou um pouquinho mais até do que era esperado, né? Espero que tenhamos conseguido passar aí para vocês um pouquinho do nosso conhecimento e que seja útil, né, no dia a dia. Não importa se vocês são estudantes, leigos, acho que todo mundo precisa saber disso, né? Seja para passar para seus clientes ou para não serem enganados por profissionais que querem fazer esses remendos que acontecem corriqueiramente. Valeu, pessoal. Obrigada pela presença. Tchau, Até a tchau, gente. Boa próxima. noite. Boa noite. Deixa eu parar a gravação.